minha amiga artesã, se você ainda não me conhece, eu sou Andréia Cristi, da loja Cololo Baby. Eu trabalho com costura criativa com foco em enxoval de bebê e você está no meu curso grátis de mochila infantil. Essa é a aula de número 3. Para você que ainda não assistiu às outras aulas, aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link para você acessar as outras aulas, a aula de número 1 e a aula de número 2. Também vou deixar o link para você participar do meu grupo do Face, Costurando com Andréia Cristi, porque é lá no grupo do Face que você vai encontrar um molde disponível para você imprimir. Você clica no link, pede para participar do grupo e imprime o seu molde para confeccionar essa peça. Lá no grupo também você pode tirar todas as suas dúvidas. Quando você estiver confeccionando a sua peça, qualquer dúvida que você tiver, você comenta lá que eu vou poder ajudar você. E quem participa do grupo só tem a ganhar, porque assiste a aula primeiro que os outros, tem os moldes disponíveis e tem todas as suas dúvidas respondidas. Então participa lá que você vai gostar bastante. Agora acompanhe o passo a passo da aula de hoje. Agora nós vamos iniciar a montagem do nosso bolso frontal da mochila. Vou pegar aquele pedacinho que eu já quiltei lá na primeira aula. Ó, ele tá aqui, que a gente estava fazendo um quilt reto. Vou colocar ele aqui. Vou colocar o meu molde. Vou prender com alguns alfinetes e vou recortar aqui seguindo o molde. Vou fazer isso uma vez nesse tecido externo, que é o que tá quiltado, e também vou fazer uma vez no tecido de forro, que tá aqui, também fiz do mesmo jeito. Coloquei aqui em cima, prendi com alguns alfinetes e cortei com a tesoura. Esse aqui já tá cortadinho, vou deixar aqui do lado, e esse daqui também eu vou cortar. Além disso, eu vou precisar de um zíper de 40 centímetros, o zíper já tá aqui, já passei o cursor nele, tá? Na aula anterior a gente já viu como que passa o cursor, você já deixa o cursor passado, ele tem 40 centímetros. E aí também eu vou precisar de alguns cortes de tecido, mas eu não tenho molde, tá? A gente tem aqui as medidas e você vai cortar no tecido. A gente vai precisar, ó, de uma vez no tecido estampado, de 43 por 3, tá aqui, ó, aqui embaixo, tá, ó, 43 centímetros por 3 de largura, uma vez no tecido estampado, uma vez no tecidinho de forro, e também vou precisar de 78 por 6, que tá aqui, ó, 6 centímetros de largura por 78 de comprimento, tá bom? Vou precisar desse corte de tecido uma vez no tecido estampado e uma vez aqui no tecido do forro, que já tá aqui também. Se você não sentir segurança em cortar direto no seu tecido, você pode primeiro desenhar no pedacinho de papel craft, recortar esse papel craft, daí sim você pega esse seu molde, coloca em cima do tecido e corta essas tirinhas que você vai precisar. Agora eu vou começar cortando aqui, ó. Vou reservar esse daqui do lado e também aqui, que é o forro. Vou deixar os dois reservados aqui do lado e vou começar trabalhando com o zíper. Vou pegar essas tirinhas mais fininhas aqui de tecido que eu cortei e vou colocar o direito do meu tecido estampado, eu vou colocar no direito do zíper, tá? Ó, direito com direito. Aqui atrás do zíper, eu vou colocar o direito do meu tecidinho de forro. Deixa eu ver aqui. Ó. Esse daqui é o direito do meu tecido preto, vou colocar direito do tecido de forro no avesso do zíper, tá? Então, vou fazer esse sanduíche aqui, ó. Direito do tecido principal no direito do zíper, depois o forro com o direito dele encostado no zíper. Vou alinhar os 3 pedacinhos aqui. Prendo com um alfinete. Vou passar uma costura reta aqui. Vou na outra ponta do meu zíper e vou fazer a mesma coisa. Colocando aqui na mesa, ó, esticando aqui, ele já fica tudo do lado certo que é para colocar e também não fica o tecido enrolado, tá? Venho aqui nessa ponta e vou dar uma puxadinha aqui no zíper, porque o zíper ele é menor. Então, vou alinhar também o tecido principal, o zíper e o forro. E vou prender com o alfinete.
Agora eu vou lá na minha máquina de costura, vou passar uma costura reta aqui, pé de máquina, faço o retrocesso, vou e volto várias vezes, porque eu tenho que prender bem esse zíper. Então, umas 3 vezes eu vou e volto. Aqui e aqui. Costurei aqui e aqui, vou desvirar esse pedacinho. Então, ele vai ficar assim, ó. O zíper e a parte de trás do zíper. Vou na máquina, vou passar uma costura de segurança unindo aqui e aqui, para ele não escorregar a hora que eu for costurar aqui nessa frente do meu bolsinho. Aqui eu já montei todo o meu zíper. Agora eu vou trabalhar com aquelas outras 2 faixinhas que eu tenho. Vou colocar aqui, ó, com o direito pra dentro. Com o direito pra dentro, vou unir aqui com uma costura reta essas 2 pontas aqui. Vou fechar essa daqui, fazendo aqui um círculo, tá? Com esse. E com tecido estampado a mesma coisa. Vou dobrar aqui com o direito pra dentro. E vou fechar aqui essas 2 pontinhas. Vou fazer isso nesse e nesse daqui também. Fechei aqui os 2, vou voltar a trabalhar com o meu zíper. Eu tenho que marcar aqui, ó, o meio do meu zíper, tá? Tenho que marcar aqui e aqui embaixo também. Então, eu vou juntar costura com costura, venho aqui, faço uma marcação com a caneta, e aqui também faço uma marcação com a caneta. Um detalhe que eu tenho que prestar atenção é que o meu cursor, ele tem que estar pro lado de cá, tá? Ele tem que estar aqui do meu lado direito. Esse daqui, vou encaixar aqui, por fora do meu zíper, o zíper vai ficar aqui dentro. Vou alinhar aquela marcação que eu fiz com essa costura de emenda desse tecido. Coloco aqui bem certinho. Coloco um alfinete, tá? Então, aqui ficou encostando o direito do meu tecidinho com esse outro direito do outro tecidinho aqui. Aqui. Vou pegar o meu tecido de forro e vou encaixar ele aqui dentro agora. Aí, ele tá aqui, ó, que foi onde eu passei a costura. Vou fazer assim, ó. E vou encaixar o lado que é o direito, tá? Ó, aqui tá o avesso, que é onde tem a emenda da costura. O lado direito dele, eu encaixo aqui, onde tem a emenda da outra costura aqui. Só que eu encaixo desde aqui de cima, tá? Então, vai ficar costurinha com costurinha. E alfineto aqui, prendendo tudo. Daí, eu vou acertando a volta toda desse zíper, vou alinhando tudo. As 3 camadas, o forro, o zíper e o tecido de fora. Vou alinhando tudo e coloco alfinete, vou acertando toda a volta aqui. Depois que eu alfinetei toda a volta, eu vou passar uma costura reta aqui desse lado que eu coloquei os alfinetes, tá? Costurinha pé de máquina, vou fazer essa volta toda aqui. Costurei aqui, ó, a volta toda, tá bom? Na hora que eu tava costurando a parte do meu zíper, ele acabou sobrando um pouquinho, tá? Essa parte aqui mais larga que eu tava costurando, aqui acabou sobrando um pouquinho do zíper, da parte estreitinha do zíper. Então, eu fiz uma preguinha, ó, deixa eu virar pro lado de cá. Então, a gente tava costurando aqui a volta toda, comecei bem na onde tava a emenda do tecido, costurando a volta toda. A hora que eu cheguei aqui, tinha sobrado um pouquinho do zíper. Um pouquinho dessa partezinha aqui do zíper. Então, eu fui e fiz uma preguinha. Bom, se o seu sobrar, você pode fazer essa costurinha aqui também, mas o normal é que ele dê para encaixar certinho. A primeira bolsa que eu fiz, a peça piloto, encaixou direto, não precisei fazer. Se por acaso sobrar um pouco dessa sua parte mais estreita, você faz uma preguinha na mesma reta da costura dos outros lados que você tá costurando aqui. Então, eu vou desvirar tudo isso daqui, né, ó. Vou deixar zíper para um lado e a faixa mais larga para o outro lado. Posso até passar no ferro, tá bom? Lembrando que a gente passa, mas não encosta no zíper, porque esse zíper, ele é sintético, aqui é plástico e ele pode derreter. Tá? Aqui, ó. Daí, ele vai ficar desse jeitinho aqui. Agora, aqui, ó, eu vou vir aqui e vou rebater uma costura aqui em volta, tá bom? Bem aqui assim, ó, rebato uma costura, lembrando que eu tenho que pegar esse forro aqui e colocar pra cá, tá? Ele vai ficar assim, o zíper aqui, forro e tecido estampado pra lá, rebato a costura na volta toda, bom? Bem aqui onde a gente fez essa emenda. E aqui por dentro,
a costura de emenda dos dois, ela não vai aparecer. Tá bom? Aqui o tecido é escuro, mas aí não vai ficar nenhum tecido sobrando aqui. Então, agora eu vou rebater isso daqui. Já rebati a costura aqui na lateral do zíper, a volta toda. Inclusive aqui, ó, onde termina o zíper, eu continuei a costura até encontrar aqui de novo. Do lado de cá, tá? Do outro lado, já passei uma costura de segurança aqui, unindo o forro ao tecido principal. Então, a lateral do meu bolso da frente já tá pronto. Aqui, ó, a parte da frente do bolso, eu já cortei conforme o molde, peguei o forro, coloquei ele aqui em cima e passei uma costurinha de segurança aqui em volta também, ó, já unindo tudo. Forro, tá? Aqui tá o direito do meu forro e aqui o tecido principal. Dobrei ele aqui ao meio e fiz uma marcação com a canetinha aqui e aqui, tá? Agora eu vou colocar ele aqui na minha mesa, eu apoio ele na mesa e vou trabalhar aqui com essa parte agora. Vou colocar o forro pra fora, tá? O direito do tecido pra dentro. Aqui eu vou encostar esse finalzinho do zíper com esse daqui. Encosto os dois aqui pra poder achar o meio do zíper e também o meio da parte de baixo do meu bolso, que vai dar também naquela costurinha que a gente já fez da união aqui. Então, eu vou colocar esse zíper aqui, vou costurar ele agora na parte de baixo. Para unir o zíper com essa parte da frente aqui do bolso, eu vou colocar o direito desse zíper para dentro, tá? Ele tá aqui com o avesso para fora. Vou começar unindo aqui, ó. Onde eu marquei o meio do zíper, eu encaixo ali em cima, no meio da minha base, e coloco um alfinete. Aqui embaixo, onde eu tenho a união das minhas costuras, eu vou posicionar com a marcação que eu fiz aqui. Agora, eu vou arrumando tudo aqui, ó, vou alinhando e vou colocando alfinete. Vou alinhando e colocando alfinete. Vou fazer toda a volta aqui, posicionando essas duas partes. Alfinetei tudo, agora eu vou passar uma costurinha aqui em volta pé de máquina. Se você não quiser trabalhar com tantos alfinetinhos, você pode alinhavar aqui ou pode colocar aquelas presilhinhas que o pessoal costuma usar para colocar aqui. Então, aí vai da sua escolha. O importante é você prender toda a volta primeiro e depois passar uma costura aqui pé de máquina. Já costurei aqui a volta toda, ó. Fiz aqui a minha costurinha, ó. Se em alguns lugares acabar sobrando aqui mais tecido, depois você pode cortar um pouquinho, ó. Tá vendo que aqui tem uma sobrinha, você pode tirar. E agora aqui em volta... Ah, lembrando uma coisa importante. Na hora que você for costurar isso daqui, o seu zíper, o seu cursor, ele tem que estar aqui, ó. Seu zíper tem que estar fechado e o cursor tem que estar aqui. Porque quando eu for montar isso daqui na bolsa, então aqui vai estar a frente da minha bolsa... E esse bolsinho aqui, ele vai estar assim na frente da bolsa. O meu zíper, ele tem que abrir da esquerda para a direita, tá bom? Então, o zíper, quando a gente vai montar a bolsa, tem que estar sempre abrindo daqui para lá, da esquerda para a direita. Então, quando eu estiver montando aqui essa lateral do bolso na parte frontal dele, o zíper tem que estar fechado e o cursor tem que estar aqui, do meu lado esquerdo, para não ficar montado ao contrário. Fiz tudo isso daqui, agora essa parte aqui, ó, eu não faço uns piques aqui não, porque depois o zíper acaba desfiando com o tempo. Aqui agora eu vou fazer um acabamento com viés, então quando eu estiver fechando aqui esse viés, eu já vou acertando aqui, ó, e costuro o zíper desse jeito aqui. Como ele vai estar costuradinho, ele não vai ficar levantando aqui, ele vai ficar todo embutido. Como que eu vou costurar o viés? Vou virar aqui, ó. Deixa eu ver que lado que vai ficar melhor para mostrar para vocês. Aqui, ó. Vou começar pelo fundo. Eu tenho aqui a emenda, da onde eu fiz aquela minha costura, que eu fechei aqui as faixas, a emenda ficou aqui. Pego o meu viés. O viés tá aqui, ó. O viés, ele tem essa beiradinha dobradinha. Eu vou abrir ele. Essa lateral aqui do viés, eu coloco bem encaixada com a lateral aqui do tecido. Deixa eu pegar um de outra cor. Aqui, ó, vou pegar um azul para poder mostrar, porque preto no preto não vai aparecer, mas eu vou costurar o preto aqui. Vou pegar aqui o viés, ele tem essas dobrinhas aqui, ó. Vou abrir a dobrinha.
Já começo com uma dobra aqui, que vai fazer o acabamento quando eu der a volta toda. Coloco aqui embaixo, vou alinhar a bolsa com viés e vou passar uma costura em cima desse vinco que tem aqui da dobra. Aqui ele tem que estar alinhado, tá? Nem para fora, porque daí você vai costurar, ele vai escapar, e nem para dentro também, que depois você não vai conseguir esconder tudo isso daqui. Bem alinhado, coloca bem reto, começa a costurar desde aqui, ó, do comecinho do viés, vem costurando em cima desse vinco, vem aqui, ó, vai costurando na máquina bem devagarzinho. Quando chegar aqui e você for virar o seu tecido, você para a sua máquina com a agulha abaixada, porque daí o seu pano não sai do lugar. Com a agulha abaixada, você levanta um pouquinho o pezinho da máquina, dá uma viradinha e costura mais um pouquinho. Levanta o pezinho da máquina, costura mais um pouquinho e vem fazendo até você conseguir fazer a curva, bom? Aí você vai costurar a volta toda. Depois que isso daqui tiver costurado, você vai virar pro outro lado lá, ó, aqui vai estar preso, né? Ele vai estar costurado assim, porque você vai ter costurado aqui dentro, ó, ele vai estar preso, você vai virar para lá, vai virar a sua peça aqui pro outro lado e vai rebater aqui essa costura. Já costurei o meu viés aqui em volta. Eu costurei com uma linha cor-de-rosa para você poder visualizar o que eu fiz aqui. Mas você, quando estiver costurando a sua bolsa, ou toda vez que você for costurar um viés, você tem que utilizar uma linha da cor do seu viés, tá bom? Então, eu costurei o viés aqui, tá? Tá finalizada essa parte aqui, ó, tem um acabamento bem bonitinho. Do outro lado aqui, ó, na outra ponta, eu também já costurei um viés. Costurei aqui de um lado, virei e rebati ele pelo lado de cá. O meu bolsinho da frente, ele tá pronto. Esse bolso, ele é um modelo mais elaborado, então se você tiver dúvida quando você estiver montando ele, você volta o vídeo, assiste de novo, tá bom? E qualquer coisa, você pode fazer perguntas lá no grupo, que eu vou poder responder para vocês também. O bolsinho aqui tá ok já, tá prontinho. Aí você pode até, ó, dar uma conferida no zíper, ver se ele vai abrir certinho antes de você costurar ele no corpo da bolsa. Finalizado esse, agora vamos trabalhar com as alças que vão nas costas da bolsa. Agora nós vamos montar as alças da bolsa. Para isso a gente vai trabalhar com a página número 1 do molde e com a página número 2. Na página número 1, a gente vai recortar esse quadrado que eu tenho aqui e vai cortar ele 2 vezes no brim, tá? Aqui. Então, essa parte aqui tá feita. Vou utilizar também a página de número 2. Vou recortar esse e esse, vou unir aqui a parte A com a parte B, coloco os dois aqui, ó, encaixo os dois, passo uma fitinha no meio para ele ficar compridinho assim. Depois que eu preparei esse molde, eu vou vir com ele aqui no tecido. Aqui eu coloquei 2 camadas do tecido preto brim, com direito com direito para dentro, o avesso para fora, e aqui embaixo uma camada de manta. Coloquei aqui, peguei o meu molde, coloquei aqui em cima, risquei e cortei deixando um espacinho. Vamos ver se dá para ver aqui o risco. Aqui, ó. Risquei aqui, ó. Risquei aqui, risquei com um lápis 6B e cortei deixando um espaço na volta toda. Fiz isso 2 vezes, preparei aqui as 2 alças. Também vou precisar de 2 pedacinhos de alça. Aqui eu cortei uma alça sintética, passei aqui o isqueiro para ele não desfiar em todas as pontas, 2 pedacinhos de 20 e 2 pedacinhos de 35. Essa parte aqui da minha alça, parte maior, nessa ponta aqui mais estreitinha, ó, que tá a ponta mais larga, nessa ponta mais estreita, eu vou pegar o pedacinho de alça de 20 centímetros e também já vou trabalhar com essas pecinhas plásticas aqui, que a gente conhece como castelo. Vou pegar essa pecinha aqui, nessa partezinha aqui do meio dela, eu vou passar a alça. Entro aqui, no meio, e já saio ali em cima. Vou unir aqui as 2 pontas. E essa parte aqui, eu vou encaixar aqui dentro. Lembrando, ó, que é na partezinha mais estreita. Vou abrir aqui, ó. Coloco ele aqui no meio. Abaixo de novo a outra camada do tecido. E prendo com um alfinete. Vou fazer a mesma coisa já na outra alça também. E essas outras 2 alças aqui, eu vou começar aqui embaixo
costuro aqui, desço e volto costurando aqui. Vou fazer um retrocesso no começo, dou a volta, chego aqui no final, retrocesso de novo. Essa parte mais larga aqui, ela vai ficar aberta, porque é por aqui que a gente vai desvirar. Vou costurar a volta toda desse e vou costurar a volta toda desse daqui também. Aqui, na hora de montar as alças, antes de você ir para a máquina de costura, costurá-las, tem duas coisas importantes que eu estava esquecendo de falar para vocês. Seguinte, ó, vocês vão costurar aqui a volta toda, deixando o buraquinho aqui para desvirar. Aqui em cima, você pode fazer um retrocesso, você deve fazer um retrocesso com a sua máquina, passa aqui a costura umas 2, 3 vezes para ficar bem forte e essa alça não escapar. Essa parte do castelo aqui, quando você for posicionar ela aqui dentro, para você fazer a sua costura, uma delas você coloca com o direito do castelo para cima e a outra você coloca com o castelo virado para baixo, tá bom? Tem que ser uma virada de um lado lá dentro e a outra virada do outro lado, porque assim na hora que você desvirar e a sua alça estiver pronta, você vai ter a alça direita e a alça esquerda. Então tem que prestar atenção nessas duas coisinhas, daí eu vou passar ferro para ele ficar bem assentado e vou rebater a costura aqui, bom? Daí ele vai estar pronto. Para montar essa parte da alça aqui dos quadradinhos, eu vou dobrar o quadradinho ao meio, aqui é a parte onde tá a dobra, ó, aqui é a parte onde tá a dobra, aqui é onde ele tá aberto, dobrei para cá, dobrei de novo, desse lado aqui, que é onde tá a dobra, eu vou encaixar minha alça aqui dentro, tá? Encaixo ela até ela encostar aqui e até ela encostar ali, ó. Prendo com o alfinete. Vou lá na minha máquina de costura, subo aqui costurando, costuro reto aqui e desço aqui costurando. Você vai ter as duas alças prontas e esse daqui também, que a gente já costurou aqui em cima, também já vai estar prontinho para depois a gente aplicar lá no corpo da bolsa. Essa foi a aula de número 3. Você aprendeu a costurar o bolso frontal da sua mochila e a preparar as alças para colocar nela. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de comentar aí no vídeo o que mais você gostaria de aprender comigo, o que você gostaria que eu gravasse aulas de passo a passo para você. Participa lá do grupo do Face, coloca lá a foto de como está o seu trabalho pra gente ver. Se você tiver alguma dúvida, coloca lá também para eu poder responder. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima semana.